Porque então reprime intensamente essa pessoa, gerando sofrimento. E aí eu volto novamente lá na histeria. Reprimiu, está reprimido, então ela aparentemente está tudo bem. Essa pessoa quando é reprimido sexualmente. Mas vai ao quê? Para dentro. Inconsciente. Está lá no inconsciente guardadinho. Reviveu alguma situação que ativou uma memória, e seja essa memória traumática, somatiza, e aí gera ali uma doença, às vezes física também, né? Não é só psicossomático, não só somatiza, porque tudo que se não resolve na mente somatiza e sai no corpo, né? O corpo, ele fala, e tudo inicia na questão sexual. Uau, gente, isso aqui é muito importante, gente, se você tiver noção do que a Raimundo está falando, né? A minha secretária veio aqui deixar um café agora para nós aqui, que é pra gente bom. Que é pra gente aqui dar continuidade. Deixa eu só conferir o microfone, tá verdinho, deu? Vira pra cá. Tá verdinho. Verdinho, tá funcionando. Funcionando. Então, gente, olha, a Raimundo falou assim, questão do que ela ativou alguma memória do passado, daí ali somatizou, que é disparar o gatilho, né, que ele tem aprendido muito. Cara, e infelizmente, a Raimundo vai falar um pouco disso. Infelizmente, eu falo muito disso, gente. Às vezes a pessoa, tem uma pergunta, porque o senhor só fala sobre sexo numa caixinha de perguntas no Instagram? Eu falei, porque eu sou sexólogo e não matemático. Então vou falar sobre sexo. E porque eu descobri também, Raimunda, que o maior problema, número um problema do relacionamento é sexualidade, né? O maior problema, e infelizmente, muitas igrejas, muitas, não quero generalizar, mas muitas. Quando eu digo muito, é muita mesmo, que não dominam essa área, que nem buscam entender, procurar saber. Muitas igrejas, infelizmente, têm piorado a sexualidade dos fiéis por não entender esse assunto, causando assim um recalque ou uma repressão, um desejo reprimido, querendo demonizar aquilo e a pessoa cresce com aquilo demonizado na sua mente. E quando chega na fase adulta, Raimunda, para você atender um paciente que está ali com aquela crença limitante, você sabe que é ruim, né? É um desafio. Né? Vou falar. Desconstruir uma crença limitante. E eu vou te dizer uma coisa, Paulo, eu não sei para você, mas para mim, quando tem chegado bastante pacientes evangélicos, católicos, seja que for, que tem essa crença limitante, é um desafio, porque já é um adulto que foi implantado essa consciência, né, o nível de consciência, ou seja, ele está ciente de que essa é a verdade absoluta, né? Então você vai desconstruir para você gerar ali um apoio, um fortalecimento nessa alma. Porque essa crença ele vem da infância, então os pais defendiam essa teoria. Veio para espiritualidade, defende essa teoria. Casou, defende essa teoria. Somatizou ali, ó. Então, o que acontece? E aplica para os filhos. Isso. Como verdade. Vai passando para adiante. Se essa pessoa não entra num tratamento, se permite um novo olhar sobre a sexualidade, o que acontece? Por que a gente vê muitas questões e escândalos entre até intelectuais, muito intelectuais, nas questões da pedofilia? Existe a doença, mas nem sempre é a doença, é o reprimido, né? Eu reprimi, então eu não aguento mais aquilo, mas eu vou dar uma estratégia, eu vou fazer um jeitinho, e vai indo, deu certo a primeira vez, então eu vou conduzindo, né? E quando pensa que não, perde ali o equilíbrio, não consegue mais administrar aquilo, gera uma doença grave e se perde uma carreira a vida toda, né? Anos e anos a gente vê muitas pessoas intelectual, muito culto, muito estudado, profissionais de qualidade, descendo de ladeira abaixo porque não conseguiu administrar essa questão da sexualidade. Se vê a gravidade hoje de não falar sobre isso, de não conhecer o seu corpo, de não conhecer seus desejos, como você funciona, até onde você vai, o que você se permite, o que você não se permite. E conhecimento, gente, é essencial. Quanto mais se conhece, melhor você vive, né?
Não é quanto mais você tem, é quanto mais você se conhece. Quanto mais você se conhece, melhor será a sua qualidade de vida, né? Exatamente. Na área sexual. Em todos os aspectos. Meu Deus. Porém, a sexualidade, que é o que a gente está abordando hoje, além de resolver essa questão dos reprimidos, dos mal entendidos, você vai ter uma melhor qualidade de vida. Por exemplo, uma pessoa que não é reprimida sexualmente, ela é feliz, ela é realizada, ela é tranquila, bem resolvida e pronto. Teve orgasmo. Tem um orgasmo, né? Então, o que acontece? Quando eu sou reprimido sexualmente, eu não sei o que é isso. Então, eu desconheço esse campo, eu nunca vivi essa experiência, né? Teve uma época, Paulo, que eu ministrei um curso de uma matéria de Tântrica, que fala um pouco da sexualidade, espiritualidade, tudo isso. E o que acontece? Quando você vai investigar assim, 90% das mulheres não sabem o que é um orgasmo. Elas não tiveram um orgasmo. Elas não conhecem e são tímidas a você abordar isso. E são pessoas de nível superior. Quando você aborda esses assuntos, nossa, isso existe? Realmente? E algumas ficam até constrangidas de dizer que nunca viveu uma experiência sexualmente que teve um orgasmo, né? Um extra de prazer. Então, o que acontece? Vou só trilhar um pouquinho para uma outra dimensão para você compreender melhor. Um momento extra de prazer, um orgasmo. Quando você pensa em alguma coisa que você gosta muito, nossa, eu gosto muito. Eu vou dar uma comparação. Você está no deserto, no sol quente, uma poeira horrível, e você deseja tanto um copo de água gelada. Nossa, um copo de água chega, você até alucina. E aí do nada aparece ali para você um copo de água gelada. E você toma aquele copo de água gelada. É um extra, é um prazer. Qual é a maldade que tem em realizar esse prazer? Nenhuma, não existe. Pelo contrário, saciou, me senti bem, revigorado, então eu tenho mais capacidade energeticamente de evoluir a minha trajetória. Entende? E é nesse contexto que a gente afirma, eu afirmo como profissional, né, e como ser humano também, que é importante falar da sexualidade, é importante compreender. Quando se fala de sexualidade, não é só eu sou o pegador, a pegadora, não é isso, gente, isso é infantil. Sabe? Quando você tem essa mentalidade, é infantil, precisa tratar. É uma mentalidade infantil. Mas é se realizar o seu parceiro. Né? Não é sair contando ali quantas vezes você teve uma penetração sexual. Não é sobre isso. Uau! Gente, nós estamos no nosso curso de sexologia, né? À luz da psicanálise clínica. E nós estamos aqui com a nossa psicoterapeuta, psicanalista clínica e massoterapeuta, terapeuta tântrica Raimundo. Gente, né? Então, muita informação. Não adianta você estar assistindo, só assistindo. Assiste, volta, pausa e faz anotações, gente. Assiste, pausa, volta, faça anotações. O máximo que você puder, viu? O máximo que você puder. Tem que fazer anotações. Isso aqui vai ser muito importante. Por que a gente pensa como pensa? Porque nós temos certos comportamentos sexuais e infelizmente, eu digo isso com a dor na alma, infelizmente, a igreja que era para poder ajudar as pessoas na sua sexualidade a viver o seu ápice do prazer, a viver o seu momento singular, único ali com a pessoa que você escolheu para dividir sua história, em vez de ajudar a igreja, enfim, infelizmente, muito tem sabotado. Tem muitos amigos meus que falam sobre sexualidade de forma aberta, de forma clara, mas muitos, infelizmente, né, não abordam, e outros que também se fecham tanto para esse assunto que, de repente, tem um fiel da igreja querendo falar sobre esse assunto, mas devido o líder espiritual ser tão fechado, ele tem vergonha de falar. Poxa, como é que eu vou falar com o meu líder espiritual ali se ele... Eu tenho medo de falar com ele, dele me repreender. Eu tenho medo de falar com ele e ele dizer que isso é demônio, que isso é... Enfim, então, o que tem de pessoas, gente reprimida, o que tem na sua maioria, é as mulheres. O que tem de mulheres aí que não tem uma vida sexual significativa,
cheia de recalque, cheia de crenças limitantes, como a Raimunda falou, para desconstruir tudo aquilo que foi construído, aquela torre forte e quase que impenetrável, cara, é quase que impenetrável. Você penetrar a alma humana é desafiador, principalmente no campo da sexualidade, que ela vai criar uma blindagem ali dentro dela e ali impossível para poder adentrar. E parece meio herético, mas às vezes se a pessoa não quiser, nem Deus entra para poder mudar a história dela, né? Infelizmente a igreja não tem contribuído com isso. E a Raimunda falou agora há pouco sobre a questão de mulheres que chegam, que nunca teve orgasmo, que nunca chegaram ao ápice do prazer. E como saber se a pessoa teve orgasmo? Se você perguntar para ela, você já teve orgasmo? Você já gozou? Já? Se ela pensar, gente, se ela pensar é porque ela nunca teve. Se ela for pro sinestésico, pro espacial com olhar, e ela for pensar para te dar essa resposta, ela nunca gozou. Por quê? Porque quem gozou já sabe que gozou e ela vai responder na lata para você. E como a Raimunda falou, elas ficam extremamente constrangidas. Até pra gente, Raimunda, que já tem experiência no campo terapêutico, pra gente fica até assim, como é que eu vou entrar? Que a gente precisa falar. O médico, para entrar no corpo humano, ele usa o bisturi, né? E a gente, para entrar na alma humana, precisa da palavra, né? E temos que perguntar pra gente, pra nós, terapeutas, não existe perguntas proibidas para nós. Mas mesmo assim, nós devemos perguntar tudo, gente. Precisamos perguntar tudo. A pessoa está ali para que ajuda. Então, se ela quer ajuda, o nosso bisturi é a palavra. Então, mesmo assim, Raimunda, mesmo a gente tendo essa liberdade de perguntar para poder ajudar a pessoa a se perceber, se notar e encontrar um mecanismo de superação, mesmo assim, às vezes a gente se constrange também, né? Sim, porque assim, Paulo, a gente tem que avaliar um pouquinho como está se tratando de uma alma com padrões de crença limitante, alastra um sofrimento intenso. A gente tem que ter todo o carinho na hora de abordar, se essa pessoa tem uma mentalidade já para receber essa informação. Porque se eu estou trabalhando com esse paciente, analisando, então eu vou preparando ele para que ele, quando eu solicitar essa pergunta, não seja tão dolorosa, tão desastrosa. Então eu vou com todo carinho para fazer essa abordagem. Olha só, Paulo, outra situação interessante que a gente percebe que também não se fala, a mulher também, ela ejacula. Quando se fala isso, todo mundo, não, ejacula. Tem uma experiência, um tempo atrás eu estava vendo uma psiquiatra muito famosa, e aí ela falando que o paciente dela chegou para ela e disse, meu casamento acabou. Ele tinha toque. E aí, mas o que aconteceu? Olha, no ato sexual, a minha esposa fez xixi em mim, entendeu? Então ela disse, meu Deus, olha, uma coisa rara, e a sua esposa teve tão prazer, você provocou um prazer extremo, estimulou, e você conseguiu que ela tivesse ali uma ejaculação. Não, aí foi um desafio para ela desconstruir aquela crença limitante que ele tinha de que a mulher era só recíproco, né? Então ela, quando no momento extremo, sim, ela ejacula. Porém, a ejaculação da mulher, ela não é igual à do homem. Mas, pensa, a da mulher já é mais leve, porém fina, bem delicada, né? E aí, algumas pessoas confundem. Então, já ouvi esse depoimento dessa psiquiatra e já ouvi relatos também de situações de que a mulher, no caso foi a mulher, sentiu, e quando ela sentiu, ela ficou constrangida e não quis mais ter relação sexual, porque ela achava que tinha urinado no parceiro. Então ela ficou constrangida, que gerou um trauma. Percebe a gravidade do não conhecimento sobre a sexualidade, sobre o seu corpo, como é que funciona, o que pode acontecer comigo se eu não tenho esse conhecimento. É desastroso, sabe? Vidas, casais que podem viver felizes. Não só dela, mas do rapaz também, se ele não souber lidar com isso, ele reprime, né?
Exatamente, reprime. Olha o quadro desse. E foi gostoso para ela, mas... Conseguiu um extra, então é maravilhoso. E o que acontece? Quando isso acontece por não conhecer, acabou. E, então, às vezes, Raimunda, o que você sugere, assim, né, pra pessoa, assim, eu urinei, fiz um squish ali, mas foi tão gostoso. Seria bom ele conversar com o terapeuta para poder se entender? De repente, você achou estranho? Sim, seria de fundamental importância procurar um especialista e conversar sobre isso, porque ele vai lhe esclarecer e vai esclarecer também para a parceira. Se for o caso desse rapaz, ele foi buscar ajuda, na mente dele era só para tratar a dor da decepção do divórcio. Mas não, a terapeuta abordou e trouxe uma outra versão, um outro olhar, e aquele casamento não foi totalmente perdido. Né? Olha o perigo de não falar sobre isso, Uau. De não compreender, né? Então, quando você busca um profissional... Se não fala, reprime. Reprime, e gera o quê? Somatiza, né? Então, as doenças, a maioria das doenças são que não resolveu na mente, somatizou e saiu no corpo. Então, a maioria das doenças não é só física. Para ela vir para o físico, ela primeiro gerou na mente. Quais são, Raimunda, assim, que você já notou, já percebeu, esses problemas que foram reprimidos, que somatizou, que se chamam de sintomas psicossomáticos, né, no corpo? Quais são alguns sintomas dessas reações físicas? Olha só, Paulo, eu vou dar uma referência aqui que é bem intensa, é o mais comum. Eu tenho muitas coisas, muitas raivas, muitas frustrações não resolvidas. Então, meu fígado, meu estômago, eles são os primeiros a gritar. Eles são o primeiro a pedir socorro. Então, se você tem constante questões de fígado, de estômago, intestino, né? Então, o que acontece? É o corpo falando. Inicialmente, não é uma doença física, mas aí você vai levando, vai tomando aquelas receita pronta, né? Aquelas que um amigo dá, outro dá, e você vai colocando, até gerar ali uma doença física. Então, questões mal resolvidas em estômagos, questões mal resolvidas no fígado, no intestino, pessoas de intestino preso, muito reprimido, muita coisa que não resolveu, né? Então, o que acontece? Se você tem e percebe esses sintomas, gente... E muitos não levam a sério isso, né? E muitos não levam a sério. É muito importante olhar, porque o corpo está falando. Nosso corpo, ele fala, ele manda o sinal. E aí, quando a gente obedece, a gente vai analisar ali, evita ali uma patologia, né, mais grave, elevada. Então, se seu corpo está falando, peraí, que quando a gente vai ver na parte do corpo, tem muito problema de garganta. Eu reprimo muito. Aquilo que é para me falar, eu retenho, né? Então, o que acontece? Eles defendem a teoria de que professor é quem tem problemas de garganta. Não é. Porque fala muito. Ok, fala muito, então estimula muito ali. Mas o que acontece? Muitas das vezes é reprimido. Eu reprimo, eu engulo, sabe aquele engolir o sapo? Né, aquela linguagem informal. Então eu engulo muito ali. Eu tenho um trabalho que o meu chefe é muito ríspido, muito demais. Então às vezes me dá vontade assim de sacudir, de falar, mas aí é meu chefe, tenho que me calar. É meu pai, tenho que me calar. Então tem hora que dá vontade assim de me impor e falar. Não, eu reprimo. Aí eu vou segurando constantemente. As pessoas têm problemas de garganta, tireoide, que é um hormônio, né? Então vice-versa. Então se seu corpo está falando, é uma emoção. Aonde ele fala, ele está falando de uma emoção. Se é o meu estômago, o meu fígado, está relacionado ali com as questões que eu não resolvi mentalmente. E que quando se trata da questão sexual, pode desenvolver uma candidíase também, né? Pode. No caso as questões das mulheres com sexualidade reprimida, as questões dela do corpo que fala questões, útero, ovário, infecção de urina, vaginismo, né, ressecamentos. Algumas mulheres nem sofrem de menopausa, mas elas já têm, né? Então, antes dos 30 já está sofrendo de ressecamento. Isso. Então, o que acontece? Não resolveu ali, o corpo está falando, né? O corpo está falando. Há questões não resolvidas com o teu feminino, né? Com a tua sexualidade, questões útero, ovário, bexiga, tem que dar uma atenção, né?
Então, eu vou dar uma atenção para cá porque esse corpo está falando. O que ele está dizendo? Aí eu analiso como é que eu tenho tratado. O que eu estou dissolvendo aqui na minha mente, o que está indo, o que não está indo. Então eu resolvo, né? Aí algumas pessoas falam assim, peguei candidíase, meu marido me traiu, só vivo com infecção de urina. Eu tenho uma colega que ela diz assim, quando meu marido está me traindo, eu já sei, estou com infecção de urina. Eu digo, onde você estudou isso? Onde você estudou isso, né? Se eu tiver com infecção de urina, já sei, meu marido está me traindo. Olha só a mentalidade, né? Se até criança pega, né? Então, infecção de urina, até a falta de líquido. Reprimir a urina, não vou muitas vezes ao banheiro, eu posso adquirir uma infecção de urina. O que tem a ver com traição? Percebe o nível de falta de conhecimento, né? E principalmente sobre você mesmo, sobre o seu corpo, né? Então, e aí essas teorias eu vou passando equivocadamente adiante, vou passando. Isso é irresponsabilidade muito grande, porque eu posso gerar uma doença emocional que depois vai vir para uma doença física, num amigo, num filho, um familiar que eu estou orientando incorretamente. As histéricas eram tidas como loucas na época, Sim. né? Sim. E as internadas, né? E ali tratada de forma bem abrupta. Quando Freud descobriu, para elas foi um alívio, né? Muito. Tem um caso, eu não sei se você lembra, da Jung trabalhou com, no momento me falhou o nome, depois eu lembro, com uma moça histérica que Freud passou para ele. E ele começou a trabalhar com ela, no início ela ficava internada, né? E tinha todos aqueles cuidados, quando ela começou a despertar um desejo sexual por Jung. Então gerou ali, ela se tornou uma psiquiatra muito qualificada. Olha só o nível de quando você tem uma vida bem resolvida sexualmente e emocionalmente. Uma paciente que vivia internada, que perante a sociedade naquele padrão era totalmente incapaz, evoluiu a ponto de se tornar uma profissional. Entende? A evolução de quando você se trata, de quando você se conhece, de quando você evolui internamente. E a questão dela, maior parte, era sexualmente, porque inicialmente, no início vai descobrir o quê? Ela tinha, quando o pai batia nela, ela sempre sentia um prazer. Então ela tinha um desejo reprimido com relação a essa parte, mas ela não falava. E tem até um filme, né? Isso, eu esqueci no momento o nome dela. Vamos colocar aqui depois eu vou nos detalhes aqui. Isso, depois coloca aí o nome. Esse filme ele vai estar também na grade curricular no curso de psicanálise, né? Lá no que é o mês todinho, só esse filmes e séries, né? Todinho. O filme nossa, é uma palavra só o filme. Isso, mas aí depois a gente vai. Mas pode continuar. Depois você coloca aí. Isso, coloca. O que acontece? Quando Freud passa essa paciente. O pai batia nela, ela sentia tesão pelo pai, desejo. Então despertava ali, o estímulo. A pancada gerou um estímulo. Raimunda, quem é que vai ter prazer sexual com pancada? Varia de organismo para organismo. E mentalidade também. Existe... E não é demônio. Não é demônio. Pelo amor de Deus, não é demônio. O que acontece? É um estímulo. Cada um funciona diferente. Tem gente que tem prazer e orgasmo só na parte auditiva. Se você levar assim para compreender melhor, você leva os 5 sentidos. Algum deles vai despertar. Uma pessoa que é impenetrável. Essa pessoa sexualmente não vai. Tá, começa a testar os 5 sentidos. Audição, toque, visão. Um desses vai despertar essa pessoa. Então, existia casos de pessoas, e existe hoje ainda, que gosta primeiro do sacudido, né? Da intensidade. Puxão de cabelo. De sentir isso. Mas você tem que analisar qual é o tipo de pessoa que gosta, porque nem todos gostam. Então não é porque eu gosto que o outro... delicadeza, né? Algumas. Tem que haver ali um diálogo, né? um início de diálogo. O que o outro gosta, né? Aquele diálogo é fundamental. E a gente atende muito assim, né? Doutor, eu gosto de algo mais assim, pegado, mais agressivo. Eu gosto. Né? E outro, não, eu gosto mais da suavidade. Meu marido é muito bruto, né? Então...
E é muito relativo de gosto para gosto e tá tudo bem, né? Extremamente normal. Então esse filme é muito, assim, a primeira vez que a gente assiste, né, a gente tem um impacto, né? Sim, mas ele é riquíssimo em conteúdo. Nossa. Nossa, muito bom. Então, nessa parte, voltando lá, esse prazer dela, quando ele percebe que foi estimulado, esse prazer, e aí ele vai sondar, né? E ele descobre que, aí ela fala, ó, quando meu pai batia, eu sentia. Então ela foi falar para ele desse desejo reprimido, né?